Gente, vocês não sabem, eu tô aqui com uma pessoa muito especial, o Glauber. Oi, Glauber. Olá, tudo bem, professora? Tudo bem? O Glauber vai se apresentar, é uma figura incrível. Meu nome é Glauber, eu trabalho com educação musical, sou violonista, sou musicoterapeuta também e fiz alguma especialização na área de psicologia. Glauber, gente, ele trabalha com educação musical para crianças. Você não tem noção o trabalho que esse menino faz. Parece um menino, mas ele é um gigante. Vocês não têm noção. Ele vai falar um pouco para vocês, você que é pai, você que é mãe, você que é professora que está acompanhando aqui esse canal, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a música, a importância da música, desde o desenvolvimento da criança, do bebê, quando sua criança está aí na sua casa, o que, que você pode fazer? Hein, Glauber, o que você podia dizer para os pais, para as mães, para os professores sobre a música? Bem, professora, primeiro que a música, ela é, ela é natural do ser humano, né? Todos nós somos musicais, né? Se você olhar para qualquer região do planeta, qualquer canto no planeta, seja uma comunidade pequena, uma comunidade grande, ali tem música. Ou seja, a música está presente sempre na vida das pessoas. E E a educação musical, porque quando a gente fala de música, principalmente quando a gente fala de música para criança, a gente fala da educação musical. Você tem um trabalho bonito sim, que você trabalha com a educação com sensível, um projeto sim, sensível, sim. né? A gente parte desse ponto primeiro, que nós somos seres musicais. Então, Uhum, às vezes me perguntam, mas por que educação musical? Por que música? Primeiro, uhum, porque somos musicais. uhum, Então, é claro que depende da onde essa música, esse ser musical nasce, ele vai se expressar de uma determinada maneira. uhum, Se é lá na Índia, ou seja, a musicalidade daquelas pessoas são diferentes da musicalidade de um brasileiro, uhum, né? uhum, Então, o importante é que desenvolvemos essa capacidade de sermos musicais, dependendo do modo que isso surja. É claro que numa criança, a manifestação musical de uma criança é diferente de um adulto, por exemplo, né? uhum. A manifestação musical de uma criança portadora de algum tipo de necessidade especial é diferente de uma outra criança. Uhum. Então, basta nós sabermos respeitar e sabermos que essa habilidade, essa capacidade, esse potencial musical que o ser humano tem, pode ajudá-lo em outros aspectos da sua vida. Uhum. Por exemplo, tem muita mãe que quando vai dar um mamar para o seu filho, pega e liga a televisão. Uhum, E se ela colocasse a música? uhum. Que eu vou te dizer? Música se diz, ela, a música. Uma música para a criança escutar. Como é que ela faz para ir começando a despertar essa sensibilidade para o filho? Como é que ela poderia fazer? Ela pode deixa a música tocar, ou ela pode cantarolar, ou ela pode estimular a criança a bater nas coisas, fazer sons. Tá, então eu preciso partir um pouco antes, professor. Eu preciso assim, ó, explicar que a música ela possui alguns elementos. A música, a primeira coisa, é uma linguagem. Ela possui Uhum, alguns elementos, uhum, tá? E uma criança, ela vai perceber esses elementos de uma forma sensível. Ou seja, ela vai experimentar com a própria com o corpo. corporeidade dela aqueles elementos musicais, como Uhum, ritmo, melodia, harmonia, densidade, agógica. Todos esses elementos da linguagem musical, a criança sempre percebe de uma forma sensível. Por isso que é importante saber exatamente o que colocar para a criança ouvir. uhum, Tá? Que tipo de. Por exemplo, se a mãe está se a mãe tá amamentando, uhum, naquele momento, possivelmente é um momento mais tranquilo para a criança. Eu uhum. não posso colocar uma música com um andamento, com uma velocidade muito rápida, porque aquilo com certeza vai influir sobre o organismo da criança. Ou seja, pode inclusive influir na digestão da Com criança. certeza. Então, também quando a criança está mamando, talvez é melhor uma música mais calma, mais tranquila. Exatamente. Mas o que caracteriza uma música calma, tranquila? Uhum, Geralmente é aquilo que a gente chama de pulsação. Toda música tem uma pulsação, uhum, né? E essa pulsação é a primeira a sensibilizar o organismo. Ou seja, o organismo, ele assim que ele se impacta com essa pulsação, ele reage. uhum. Isso é certo. Só você ver alguém escutando música ou tocando, a pessoa não fica indiferente, o organismo dela não fica A indiferente gente já diante de uma começa música, a né? querer, inclusive, acompanhar, né? Exatamente. Ou é o pezinho, né? É, Ou a cabeça, aham. né? Ou a mão, ou seja, alguma parte do corpo vai responder e ainda vai responder de uma forma inconsciente, porque a pessoa não se dá conta que o organismo dela está respondendo É verdade.
aquela pulsação da música. Uhum. Né? Então, primeira coisa, uma música calma, uma música que tem uma pulsação lenta, tem Uhum. aquilo que nós chamamos de andamento. O seu Uhum. andamento é lento. Uhum. Tá? Os padrões rítmicos também devem ser padrões rítmicos mais que nós podemos chamar de mais largos, não sejam tão cortadinhos, né? Uhum. Porque a música pode ter um andamento lento, Uhum. mas pode ter um padrão rítmico rápido, como um Uhum. chorinho, por exemplo. O Uhum. chorinho ele tem uma pulsação lenta, mas ele picota muito esse tempo. Uhum. Então, eu aconselho músicas com andamento lento, mas músicas com melodias espaçadas, né? Uhum. Ritmos mais largos. Uhum. Isso seria uma música mais calma. Uhum. Não sei se ajuda esse tipo Acho, de acho que analogia que eu estou sim, fazendo. com certeza, porque na verdade a gente é muito ignorante a respeito da utilização da música, a gente acaba utilizando qualquer tipo de música para qualquer tipo de coisa, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem músicas, um repertório musical muito variado, né? E gostos musicais muito variados. E e a gente também não sabe usar com critério, a gente usa indiscriminadamente a música de qualquer tipo, né? Exatamente. Eu sempre digo isso para as professoras, né? Por quê? Porque tudo que nós conhecemos de música hoje, as Uhum. nossas crianças, os nossos adolescentes, a nossa geração, o que nós conhecemos de música não partiu de um processo educacional. Ou seja, nós não fomos educados musicalmente. Não. Ou seja, Uhum. nós tivemos música no Brasil desde a época dos jesuítas, dentro do contexto escolar. Uhum. Durante o período da ditadura, foi retirado a educação musical. Uhum. Ou seja, nós temos uma lacuna de 40 anos sem educação musical formalizada dentro da escola no Brasil. Uhum. Passados esses 40 anos, Uhum. nós não sabemos, nós não temos critérios, nós não fomos educados. Qual é a Uhum. música de qualidade? Uhum. Como que eu vou escolher a música? Ou seja, tudo aquilo que eu conheço de música hoje partiu de um processo de mercado. Uhum. Aquilo que toca na rádio, aquilo que toca na TV, que toca na mídia. Uhum. Uhum. Então, ou seja, agora a música dentro da escola de novo, porque Uhum. agora existe uma lei, a 11.769, que traz a obrigatoriedade da música da música como um conteúdo dentro Uhum. da escola. Uhum. Então eu acredito que agora, nesse processo, é claro que vai demorar um certo tempo, Uhum. nós vamos nos educarmos musicalmente. Quem sabe daqui um tempo nós podemos ter critérios melhor para escolher aquilo que a gente escuta. Assim como a gente Uhum. escolhe aquilo que a gente come, a Uhum. gente escolhe aquilo que a gente veste, mas Uhum. raramente a gente escolhe aquilo que a gente ouve. A gente ouve aquilo que está sendo tocado. Uhum. E E nesse processo assim da educação musical para os professores, para os pais, né? O que tu daria assim de conselho para os pais e para os professores para começar a entrar de fato nessa questão da própria educação musical e também eu diria entrar nessa sensibilidade da música, porque a música nos torna pessoas mais sensíveis, mas Uhum. nós também temos que ter algumas atitudes, né? Para entrar nessa sensibilidade, nesse universo da beleza, né, Uhum. da música. O que tu diria para os professores, para os pais, que eles poderiam fazer? Eu acho assim, ó, música o que eu vejo, né, trabalhando com a educação musical, aquilo que mais diretamente ela influencia é a percepção estética. Uhum, Porque música é ordem, uhum, né? Ou seja, tudo na música está em ordem. Se você tira uma nota fora do contexto, é, se você só reparar alguém que canta desafinado, ou seja, né, é, um pouquinho da altura que esteja fora, você já percebe. Um padrão rítmico que esteja mal colocado, ou seja, a música é ordem. uhum, Então, na hora de escolher músicas, se a gente não tem um critério para escolher o que é bom, o que é mal, procure pelo menos escolher músicas que não afetem de uma forma agressiva, principalmente aquilo que eu acho que é a sexualidade e a agressividade. É uhum, porque as músicas hoje em dia, elas pegam esses instintos vitais que nós uhum, temos, né, uhum, e, e vende em cima disso. Se você pega, exatamente. né, o funk, por exemplo, o funk é uma música, enquanto instrumental, não sei se eu posso dizer, Uhum, mas enquanto a letra, uhum, né, enquanto aquela ideologia que cerca tudo o contexto, talvez ele seja um pouco agressivo para a criança, uhum. Demais, talvez, né? né? Que a Mas criança possa suportar.
Exatamente. Então, a criança escuta qualquer coisa que você colocar para ela. Uhum, uhum, Né? Ela vai gostar de funk se ela escutar funk. Ela vai escutar de Mozart se você colocar Mozart para ela. uhum, Então, eu aconselho as professoras a começarem com música instrumental. uhum. Né? Tem vários estilos de músicas que são instrumentais. A música erudita é uma música muito boa para trabalhar com criança. Né? Mas aquilo que eu estava voltando, a música em si, ela atua sobre a percepção do ser humano, sobretudo sobre a percepção estética. Uhum. Então você percebe assim, ó, eu em 20 anos trabalhando com a educação musical, a gente percebe que as crianças que são musicalizadas, elas cuidam, elas cuidam melhor do seu material escolar. Nossa. As crianças que são musicalizadas durante o processo de educação infantil, quando elas ingressam no fundamental, essas crianças passam a ter um índice de indisciplina menor do que as crianças que não passaram o processo de musicalização. Porque percepção estética é percepção da ordem. É percepção estética, vem do grego aesthesia, significa sensível. Né? Ou seja, sensível ao quê? Sensível ao belo. Então, se eu sou sensível ao belo, o que é o belo? Belo é aquilo que está em ordem, belo é aquilo que está organizado, que existe uma proporção. Né? Se eu sou sensível a essa proporção, depois eu vejo o mundo sensivelmente. Que Nas lindo. minhas relações interpessoais. Ou seja, a educação musical, hoje, né, dentro da escola, não é para formar músicos. A educação musical é para formar pessoas mais sensíveis, Uhum. para que depois ela possa ser um médico melhor, um cozinheiro melhor, um motorista melhor, um político melhor, mais sensível. Mas sensível também significa compreender mais a si mesmo e também Exatamente. ser mais, não é passivo, mas é mais compreensivo em relação ao outro, a diferença dos outros, né? Perceber também o outro como um Sim, valor também para si, né? sim. É se ver como uma parte de um todo. E essa Uhum, parte ela tem que estar em harmonia uhum. com o todo, como uma nota musical. Se aquela nota musical não está em harmonia com o resto da música, ela destoa. Meu Deus, isso é muito lindo, Hum. Glauber. A educação musical. Tu diria para os pais que eles deveriam se preocupar com a educação musical dos filhos? Eu diria que sim. Eu diria que sim e diria mais. Hoje, o teu filho, ele tem que ter educação musical na escola. E essa é uma obrigatoriedade. Uhum, Existe uma lei que obriga, que traz essa obrigatoriedade para dentro da escola, em toda a educação básica no Brasil. uhum, É difícil, porque a gente não tem profissional que possa dar conta disso hoje no Brasil. uhum, uhum. Mas eu diria que é importante. Mas isso, professora, tem que ficar claro que porque a música é arte, ou seja, isso não é uma prerrogativa da música, isso é da própria É da arte, própria né? arte. Se escolheu, de A repente, a música é um música, é instrumento. um instrumento. Uhum. A Né? música é uma dos jeitos de conseguir chegar ali. Exatamente. E o bom, o belo é bom, Uhum. É bom. e o bom também traz alegria, porque muitas pessoas também podem descobrir essa, essa alegria interior, essa alegria de viver, né? Uhum. Por meio dessa sensibilidade que a educação musical Uhum. traz, né? E educação musical, assim, como eu tinha dito, né, nós não fomos educados, né? Passados-se 40 anos sem educação musical, a gente acredita que hoje educação musical é o ensino de um instrumento. Isso não é uma verdade. Eu Hum, não preciso necessariamente tocar um instrumento musical para ser musicalizado. olha só. Eu posso compreender a música, eu posso compreender os seus elementos, eu posso fruir uma música sem necessariamente saber tocar um instrumento musical, Uhum, uhum, né? Educação musical, é claro que quando a gente leva a educação musical para dentro de um contexto, sempre acaba surgindo ali, né, aham, algumas crianças que se destacam, mas o escopo não é formar músicos uhum, mesmo, né? uhum. É também formar plateias, né? Obviamente, porque se a gente não tem plateia, também a gente não tem o músico, né? Exatamente. Se a gente não tem uma plateia educada, a gente também pode não ter um músico que pode tocar uma outra música diferente, mais elevada, inclusive, né? Justamente. Que pode tocar outras dimensões do ser humano. Tem dois cachorrinhos brincando por aqui. Então, Glauber, eu queria que você contasse um pouco do seu projeto, do projeto do Sensibile, né, pra gente.
A Sensível ela é um produto da Impare, né? Uhum, A Impare Educação é uma empresa que já tem há mais de 10 anos, que ela trabalha com a inserção do conteúdo música dentro de uma rede, seja ela pública ou privada. uhum, Né? O que, que nós fazemos? Nós inserimos o conteúdo música ali dentro sistematizado, uhum, porque as outras disciplinas no Brasil, como a matemática, a biologia, a língua portuguesa, ela está sistematizada. uhum, Seja um professor de primeiro ano, sabe quais conteúdos ele vai dar de matemática, de uhum, biologia para aquela turma, uhum, para o segundo, para o terceiro. O que, que nós da Impare temos? A gente tem um estudo sistematizado, ou seja, o que, que eu devo trabalhar com uma criança de 6 meses de idade, uhum, musicalmente? O que, que eu devo uhum, trabalhar com uma criança do segundo, do terceiro ano? uhum, Então nós criamos uma matriz curricular. uhum, A gente ajuda as redes a implementarem essa matriz curricular. Para quê? Para que uhum, elas se tornem autônomas. uhum, Né? Ou seja, uhum, então, é, a gente trabalha dessa forma. A gente entra dentro de uma rede, ajuda a rede a inserir essa matriz curricular, uhum, ajudamos a inserir ela dentro do plano político-pedagógico das escolas, né? uhum, E uhum, depois ajudamos os professores a darem conta desse conteúdo, damos ferramentas para uhum, eles ministrarem esses conteúdos de música dentro da aula. O uhum, professor não especialista e o professor especialista também, uhum, uhum, porque muitas vezes o professor especialista ele não tem essa lida de dar aula para uma turma de 15, 20 crianças, uhum, né? uhum, De uma forma mais sistematizada. uhum, Porque a educação musical no Brasil, mesmo a academia, ela ainda é muito voltada para a questão da performance, né? Do instrumento. é verdade. Né? Então, muitas vezes, os professores, a gente vê mesmo pela empresa, nossos professores hoje, que são formadores, que Uhum, trabalham com as formações, uhum, eles vêm de faculdades, de uhum, graduados, alguns têm mestrado, e mesmo eles uhum, se sente tem uma certa dificuldade, né, com o manejo de turmas grandes, uhum, né? uhum. Então, é Sim, isso. porque eles foram educados, ele e o instrumento deles, né? Quer Exatamente, dizer, né? uma coisa é você manejar um instrumento, outra coisa é você despertar na criança essa sensibilidade à escuta musical, ao fluir. Até que as universidades, principalmente as universidades de pedagogia, os cursos de Uhum, pedagogia, eles precisam inserir agora a questão da música com mais intensamente. Não uhum, digo mais intensamente, mas pelo menos não de uma forma muito superficial. Né? uhum, As professoras, assim como elas são preparadas para trabalhar com as crianças, elas terão que ser preparadas musicalmente também. uhum, Né? Porque se a gente pegar uma professora dos anos iniciais, ela trabalha geralmente com todos os conteúdos, ela pode trabalhar com a música também. uhum, Né? Não precisa ser uma grande especialista, desde que ela seja bem orientada e esteja muito claro os conteúdos que ela deve trabalhar. uhum, uhum, Então é isso que nós trabalhamos, que a gente faz, né? A Impare faz essa inserção do conteúdo música dentro de uma rede de ensino. uhum, Tá? uhum, A Sensível ela nasce para trabalhar com bebês, especificamente com bebês com creches. Então disso nasceu a Sensível. A gente uhum, trabalha só com bebezinhos pequenininhos, ou seja, como eu vou trabalhar alguns elementos da música com uma criança que, né, ainda não tem o seu aspecto cognitivo ainda. Eu vou uhum, trabalhar sensivelmente elementos da música, inclusive a harmonia, que é um elemento extremamente cognitivo na música. Eu uhum, posso trabalhar com o bebê, uhum, né, com sons mais densos, menos densos, com ressonância, com processos de densidade, processos de sonoros. Eu posso uhum, trabalhar. uhum, Né? É claro que sempre usando a sensibilidade da criança. uhum, Eu não estou educando ela musicalmente, eu estou sensibilizando a criança à linguagem musical. uhum, Assim como nós nos sensibilizamos à linguagem oral, uhum. à linguagem verbal. E Sim, daqui a pouco estamos falando. claro. Né? Uhum. Eu não preciso aprender as regras gramaticais Para assim poder para falar. poder falar. Eu Não, aprendo no meio em que eu estou inserido, através de um exatamente. processo de sensibilização. Uhum, Então, a Sensível nasceu para isso. Ou seja, como eu vou inserir a música dentro daquela creche para que a criança se sensibilize. No segundo momento, ela passa então a ser musicalizada. Quando ela estiver um pouquinho mais velha, no pré. No pré, uhum, o processo a gente chama de musicalização. E depois, quando a criança estiver no ensino fundamental, ela vai ser educada musicalmente. uhum. Nossa, nasce um outro ser humano depois disso, né? Uhum. Porque até agora a gente não tem esse ser humano que passou por todo esse processo, né, Glauber? Não Nós tem. adultos, né, nossa geração, né, a tua geração, né, ainda não passou por essa importante formação, né, da Uhum. dimensão da música, a importância dessa música pra gente. Nós não fomos educados musicalmente. Mas eu acho que agora, a partir de agora,
A Pelo gente menos a gente trabalha para fazendo isso. esse trabalho. Eu gostaria de agradecer ao Glauber pela fantástica contribuição que ele está nos dando aqui para todos nós, inclusive para mim. Eu adorei estar aqui Eu que contigo, agradeço. Glauber. E eu quero deixar um grande abraço para todos vocês. Uhum. Pro teu público, eu vi que é imenso, eu fiquei impressionado, professora. Parabéns. Fico muito contente de estar aqui, professora. Um grande abraço a todos vocês e um grande abraço a ti, Glauber. Obrigado, professora. Tchau, tchau.